Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Ótimo! Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre coesão, sentido e direção. Há uma ordem sutil e profunda que sustenta a vida, entrelaça os acontecimentos e dá significado ao que vemos, ainda que muitas vezes passe despercebida no ritmo acelerado dos dias atuais. Essa ordem não é fruto do acaso nem de simples conceitos. Ela nasce da espiritualidade autêntica, que atua como um princípio organizador da existência. É dela que vem a forma, a coesão, o sentido e a direção do que, à primeira vista, parece fragmentado ou caótico. Uma imagem ajuda a compreender isso. Pense no movimento de um rio. Mesmo ao contornar pedras e obstáculos, ele não se perde, porque há um leito que o sustenta e o orienta. Esse leito nem sempre é visível, mas está lá, conduzindo as águas com firmeza até o mar. Assim também é a espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão, um eixo silencioso e profundo que, quando acolhido, orienta a vida humana em meio às pressões, às incertezas e às distrações de um mundo dominado por visões materialistas. É ela que desenvolve unidade, sentido e direção ao fluxo, por vezes turbulento, da existência. Espiritualizar-se não é apenas buscar um alívio ocasional no meio do caos. É instaurar no íntimo da própria vida um ponto de gravidade estável que não gira porque sustenta tudo ao redor. É esse centro que dá coesão às partes, sentido ao todo e direção às escolhas. Esse aprofundamento não acontece por abstrações intelectuais ou idealizações românticas, mas por um processo de esclarecimento espiritual. É um caminho sereno, lúcido e constante no qual se decide cultivar pensamentos elevados, desenvolver as potencialidades interiores e colocar-se a serviço da objetividade. E isso se realiza no cotidiano, nas ações coerentes, na fidelidade às pequenas escolhas, na prática dos princípios que aproximam a alma do que realmente importa. A pessoa que se espiritualiza através dos ensinamentos do racionalismo cristão não se afasta do mundo, mas o transforma silenciosamente a partir de dentro. Sua vida passa a organizar-se como um todo integrado, em que vontade, pensamento e ação se entrelaçam em harmonia. A espiritualidade, quando vivida de modo objetivo, não como abstração distante, mas como prática diária, liberta o ser humano do aprisionamento materialista e abre caminho para uma conquista maior, autonomia interior, certeza de propósito e uma liberdade que já não depende das circunstâncias, mas se fundamenta no que permanece. Espiritualizar-se não significa eliminar problemas, mas dar a eles um novo lugar e um novo sentido. O que antes esmagava pode instruir, o que dispersava pode ensinar a recolher, e a dor, que parecia apenas peso, pode se revelar como processo de lapidação. Tudo o que orbita em torno de um centro firme tende, pouco a pouco, a adquirir forma, ritmo e beleza. Como a bailarina que só mantém o equilíbrio
em meio ao giro, ao fixar o olhar num ponto estável, a vida humana também precisa de um foco para se sustentar. Coesão, nesse sentido, não é rigidez, mas integração interior, a unificação das várias dimensões do ser em torno de um mesmo eixo vital. O sentido não está em respostas prontas e definitivas, mas nas perguntas vivas que mantêm a mente desperta. E a direção não é uma linha reta, mas a fidelidade paciente ao que verdadeiramente importa, mesmo em caminhos sinuosos. A espiritualidade, portanto, não é fuga ou evasão, mas aprofundamento. É viver de dentro para fora, com fundamentos sólidos e não com enfeites superficiais. É agir no mundo sem se perder nele, escolher com inteireza sem se fragmentar. Como o escultor, diante da madeira bruta, retira o excesso com paciência e sensibilidade, também a vida, guiada pela espiritualidade, transforma o bruto em belo, o disperso em integrado, o transitório em significativo. Se a obra de arte nasce do olhar firme, do trabalho paciente do escultor, não seria a mesma lógica válida para a vida que se deixa lapidar pela espiritualidade? Viver espiritualmente não é afastar-se, mas habitar o mundo com um olhar mais profundo e verdadeiro. É perceber que não é o excesso que plenifica, mas a essência, que não é a quantidade de caminhos, mas a fidelidade a um só que dá firmeza aos passos. É compreender que um centro silencioso, quando acolhido, pode ser mais forte do que 1000 vozes do lado de fora. E que o verdadeiro sentido da vida não está em acumular bens, títulos ou experiências, mas em alinhar com simplicidade e coragem o que já se possui em torno do que é eterno. No fim, viver espiritualmente, dentro dos princípios, conceitos e disciplina recomendados pelo racionalismo cristão, é transformar o ordinário em extraordinário, a tarefa simples em oportunidade de elevação, a dificuldade em mestre. É escolher a vida interior como eixo para que tudo ganhe nova cor, peso e luz. É aí que a liberdade se revela em sua forma mais pura, não como ausência de limites, mas como presença de sentido. Pois a vida, quando centrada no que jamais passa, deixa de ser apenas sobrevivência e se torna obra de arte, tecida no silêncio, sustentada pela firmeza e marcada pela beleza da transcendência.